Meus amados, a paz do Senhor, bênção poder estar mais uma vez, não é? Juntos neste culto de missões. Quero parabenizá-lo, ao nosso promotor de missões, nosso presbítero Alex, pelo dinamismo, seu companheiro, não é? Presbítero Vandir, o nosso pastor, presidente, pastor Antônio Viana, pastor Daniel, não é? E o nosso obreiro, nosso irmão Luiz e o evangelista David e os demais que não puderam estar. Ali o Messias na porta, a igreja. Queridos, é uma bênção. Quero parabenizar a igreja, a irmã que nos visita, não é? Eu estou vendo a primeira vez aqui, né, irmã? Parece que pelo menos que eu estou vendo, né? E a nossa vizinha que já veio, né? Deus abençoe, tá? Deus abençoe, fico feliz com a presença de vocês. Vamos ler a palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 20. Mateus, capítulo de número 20. Versículo de número 31 a 34. Nos diz a palavra de Deus. Mateus, capítulo 20, versículos de número 31 a 34. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos iniciar do 30, não é? Para ficar melhor a compreensão. E eis que dois cegos, assentados junto ao caminho, e ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão o repreendia para que se calasse. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que queres que vos faça? E disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram e o seguiram. Podeis assentar. Queridos irmãos, ficando com a parte B do versículo 32, que nos diz a palavra de Jesus em toda esta narrativa em que nós acabamos de ler, quando Jesus passara pela cidade de Jericó, pelos registros bíblicos, no seu ministério terreno, em que Jesus esteve exercendo o seu ministério como um mestre, não é? Porque segundo a lei, um mestre, um rabino, só poderia ser depois que tivesse os 30 anos, não é? Então Jesus já tinha a habilitação civil para poder ser um mestre. Então ele inicia o seu ministério, convoca o seu colegiado e parte para a missão. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a palavra de Deus nos diz que ele percorreu, não é, várias aldeias, toda aquela região, ministrando a palavra, curando, libertando e fazendo maravilhas no meio daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ali, meus queridos irmãos, na narrativa em que acabamos de apresentar à igreja, há uma palavra de Jesus. A narrativa fala-se de dois cegos que, quando Jesus estava passando por aquela cidade de Jericó, uma cidade tão antiga que outrora no passado, lá no Velho Testamento, já tinha sido uma cidade que tinha pecado tanto, o povo, os seus moradores no passado, tinha feito mal contra o Senhor e tinha uma maldição sobre aquela cidade. Mas Jesus, no seu ministério terreno, quando ele já estava indo rumo à Assunção, de ir para Jerusalém, aonde
onde ali cumpriria a sua última semana do seu ministério na terra, ele sente um desejo e tomou um atalho e passar por aquela cidade que outrora era tida como uma cidade maldita, uma cidade aonde ninguém tinha um desejo por aquela cidade de Jericó, porque sobre ela tinha uma praga dos profetas, né? Já tinha sido lançada uma praga, uma cidade, um lugar que não era bem visto, um lugar que não era bem quisto. E Jesus, como ele veio para salvar, para libertar, para trazer vida, louvado seja o nome do Senhor para sempre, ele então não tirou, não desviou, não é? Mas ele cumpriu a sua missão, desviou do caminho que todos andavam e adentra-se ao atalho e vai à direção da cidade de Jericó. No registro bíblico a gente só vê Jesus passando uma vez naquela cidade, e ali a palavra de Deus nos diz que ele estava ali, aleluia. E quando ele entra ali naquela cidade, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Há algo maravilhoso, bendito seja Deus. Alguém que pelo menos 2 milagres grandes Jesus fez naquela cidade. Alguém em um dos evangelhos diz que Jesus estava entrando, o outro diz que Jesus estava saindo. E por que isso, pastor? Há alguma contradição? Não há. Depende do escritor que fez a transcrição da palavra, porque Jesus vinha no caminho, ia em direção a Jerusalém, ia subindo, então na sua direção, para um ele estava entrando, né? Mas a cidade era passagem, e o outro diz que ele estava saindo, porque ele já estava do outro lado. Importante é que Jesus entrou naquela cidade, e ali tinha um cego clamando, e soube que Jesus ali iria passar, soube que Jesus iria passar por aquele lugar. Alguém disse a ele: que multidão é aquela? Irmãos, eu fico olhando a crença daquele povo, eles foram mais crentes do que nós, sabiam disso? Foram mais crentes do que nós. A Bíblia que eles liam, vocês sabem qual era? Era todo o Velho Testamento, que já tinha sido escrito pelo menos há 400 anos já atrás, né? Porque do último livro da Bíblia até o primeiro livro da Bíblia, até Jesus vir, passou 400 anos. Então era uma escritura antiga, não é? Que estavam ali, e o povo ali liam o Velho Testamento, e quando eles liam o Velho Testamento, eles viam quem? Eles viam Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É importante a gente ver isso, não é? Todos nós, a igreja do Senhor hoje, conhecemos a história de Jesus, conhecemos que Jesus veio, os milagres que ele operou em nosso meio aqui nesta terra, o que Jesus fez e o que Jesus ainda faz em nossos dias. Louvado seja o seu nome para sempre, bendito seja o nome do Senhor. E eu fico lembrando, aquele povo tinha uma crença muito forte, aqueles que criam verdadeiramente, porque eles liam lá no Velho Testamento, quando Isaías dizia: e o menino vos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando eles liam ali, meus amados, a sua alma irradiava de alegria. A alma daquele povo sentia um prazer, porque apontavam para o Cristo que ali estava diante deles. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meus amados, que maravilha! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, meus amados, Jesus entra naquela cidade, há um alvoroço, uma multidão, alguém... Quando Jesus andara, toda uma multidão acompanhava. E alguém diz: olha, quem é que vem ali? Alguém diz: vem, é Jesus. E o cego, meus amados, não perdeu a oportunidade. É como as pessoas que os irmãos, como a irmã que veio, não é? As pessoas que foram convidadas para vir à casa do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, e disseram: eu vou. É
para ouvir a palavra de Deus, eu vou ouvir. É a pessoa que mesmo no aposento da sua casa, mesmo no na sua zona de conforto, para a sua televisão, para o seu afazer e diz: eu vou ouvir a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que me ouve, a palavra de Deus, ela é poderosa, aleluia, ela tem um poder maravilhoso, bendito seja o nome do Senhor, e ela é transformadora, bendito seja o nome do Senhor. Ali o cego ouvindo, ele então disse: olha, eu vou ficar bem aqui porque eu quero também encontrar com Jesus. Mas era cego, a multidão era grande. Meus amados irmãos, para nós alcançarmos a nossa salvação, às vezes é preciso nós esforçarmos, não é? A salvação, ela é algo que ministra sobre nós o esforço de cada dia lutarmos. Não é contra os outros, não. É primeiro nós lutamos contra a nossa própria estrutura da nossa carne, não é? A nossa carne, a Bíblia diz que ela não vai herdar, não é? Nem o céu de glória. Então é uma luta grande para nós nos subjugar a nós mesmos e manter o nosso espírito, a nossa alma vivificada em Cristo Jesus, sabendo, aleluia, colocando a nossa vida, a nossa alma, aleluia, como escrava à disposição de servirmos a Deus com espírito, aleluia, em verdade, em vida nova. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Ali, meus amados irmãos, o cego grita. Alguém disse: cego, cala-te, Jesus não vai ouvir. E quando ele mais gritava alto, irmão, ele sabia que Jesus viria da linhagem de quem? De Davi. Ele era cego, ele não lia a palavra, mas alguém já tinha lido e ele já tinha ouvido, aleluia, porque a Bíblia diz que o crer não é para quem lê, é para quem ouve a palavra e deixa descer ao seu coração e recebe esta palavra na sua vida, e assim se converte ao Senhor e aceita a sua vida na presença de Deus, e Deus faz uma transformação gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Jesus ali, meus amados, ouvindo a multidão passando, e ele grita mais: Jesus, filho de Davi. Meus amados irmãos, e chegou ao eco, e Jesus parou, e a multidão então não entendendo, e ele vem, e alguém vem e disse: Jesus, filho de Davi. E Jesus parou para ouvir alguém que clamava por ele. Não é diferente. A minha vida, a sua vida, a nossa vida deve ser sempre de clamor ao nosso Deus. O meu egoísmo, o nosso egoísmo, a nossa carne, ela luta para acharmos que nós somos autossuficientes, para acharmos que nós temos capacidade em nós mesmos. Não, irmão, aleluia, a nossa vida é direcionada inteiramente por Cristo Jesus, porque nós já entregamos a nossa vida para Deus, nós já renunciamos o pecado em nosso corpo, aleluia, em nossa vida, em nosso espírito, em nossa alma, e agora nós temos que lutar para subjugar o nosso corpo, aleluia, esse fardo velho que nos acompanha, e subjugar a ele para fazer a vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Glórias a Deus. Jesus para e o cego vê, e ele então fala que a palavra é essa. Jesus então, todo esse texto, Jesus disse: que queres que vos faça? E foi esta a palavra de Jesus para aqueles homens. E eles disseram o quê? Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Senhor, que nós podemos ver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus.
Meus amados irmãos, a sociedade, o mundo, o povo, a sociedade está vivendo na escuridão do pecado, pensando que este mundo é para sempre sobre esta terra. Tem gente que idolatra o carro, idolatra a fazenda, idolatra a casa, achando que vai ficar aqui neste mundo para sempre. Meus amados, nós estamos aqui passando um pouquinho de dia. A nossa morada não é aqui nesta terra, a nossa morada é no céu. Nós já fomos comprados, nós já fomos, aleluia, arregimentados para ter uma nova morada. As pessoas que nos ouvem, que ainda estão vivendo, pensando que vão ficar para sempre, não vão. Deus deu uma limitação para o ser humano, e nós temos que nos preparar a cada dia para servir ao Senhor com alegria, para estar no momento em que o Senhor nos chamar, possamos subir, aleluia, desapegado das coisas deste mundo e dizer: Senhor, aleluia, eis-me aqui, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor olhar para nós e dizer: bem-vindos, bendito do meu Pai, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Meus amados, a maior certeza que temos nesta vida é de que um dia estaremos enfrentando a eternidade. E aquele que não tem Jesus, infelizmente, não vai ter uma eternidade com Deus, porque para ter uma eternidade com Deus é preciso, aleluia, aceitar, entrar pela porta. A porta é Jesus. Aceitar a Cristo, aleluia, pedir perdão ao Senhor, estar vivendo em comunhão com o Senhor, para que no dia do tocar da trombeta, Deus pode tocar coletivamente e Deus pode tocar individualmente para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mais importante é nós estarmos preparados para servir, para estar com o Senhor, com a nossa alma lavada no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, lá na frente Jesus faz este milagre. Este milagre foi impactante naquela cidade. Uma cidade que outrora era uma cidade desprezível, não é? Mas agora recebe a presença de Jesus. Eu quero dizer para você, aonde Jesus passa, tem mudança de vida. Se alguma coisa não está mudando na tua vida, convida Jesus para entrar na tua vida. Convida Jesus para estar na tua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E diga: Jesus, entra na minha vida, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Diz: Senhor, anda comigo, Senhor. Eu não quero andar só neste mundo, eu não quero vivenciar só, mas eu quero andar, aleluia, de mãos dadas contigo, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aleluia, Jesus anda, entra na cidade. Agora aquele homem que estava cego começa a sair pulando. A Bíblia diz que ele sai saltitando, pulando, glorificando, fazendo um alarido no meio daquela multidão e dizendo: só o Senhor é Deus. Glórias a Deus, porque eu estou vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, um crente alegre, ele alegra uma multidão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Um crente alegre, ele alegra uma multidão. Aquele homem que recebeu ali, aleluia, a sua visão, o seu milagre, louvado seja o nome do Senhor. Ele ficou tão maravilhado, tão feliz, tão alegre, que ele sai cantando sobre aquela velha cidade que agora tinha sido reconstruída, e Deus tinha lançado uma maldição para quem reconstruísse aquela cidade. Não vou entrar no tempo, não nos dá para falar sobre a reconstrução, mas eu quero dizer para os irmãos que Jesus entrou ali, a multidão com ele, um homem gritando, e chegou ao homem. Aquele homem estava ali, era cego, pedia o quê? Esmola. Tinha alguém que tinha que ajudar, porque ele não podia trabalhar. Naquele tempo não existia a previdência social que existe hoje. Não é importante lembrarmos que não existia aposentadoria. Tinha que viver de quem o desse, que tinha que esmolar, alguém tinha que ajudar. Se a família não tivesse,
disse, alguém tinha que ajudar na sua manutenção. Queridos irmãos, e ele ali feliz da vida, junto com a multidão, Jesus adentrando a cidade. E o homem mais rico daquela cidade, que era Zaqueu, não é? Todos nós conhecíamos. Zaqueu ouviu a multidão, a alarido era tão grande, e ele então parte agora. Oh, Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Jesus agora salva o mais pobre de Jericó, e agora o mais rico vem, e o mais rico não quis clamar ao Senhor. Por quê? Porque era rico. Não, eu sou um homem rico, eu sou hoje um auditor da Receita Federal, não é? Eu sou um homem de uma posição grande, um homem coletor, não vou me expor para este povo, para os populares, mas eu queimava dentro dele a vontade de conhecer Jesus. Ele disse, eu vou subir sobre aquela árvore e vou ficar escondido ali. Mas, irmão, o corpo, essa nossa natureza aqui, ela é perigosa. Por isso que Deus disse que ela não vai herdar o céu. Por isso que Deus disse que a nossa carne não herdará o céu. Aleluia, ela é perigosa, é cheia de egoísmo, é cheia de disse-me-disse. Aleluia. Oh, glória a Deus. E ele vem, sobe, e a multidão vem, e aquele homem que era cego gritando, pulando na frente. E de repente, Zaqueu sobe depressa. A Bíblia diz que ele correu, foi depressa, ele correu para ir à frente, subir na árvore e disse, eu não vou perder essa oportunidade. E quando ele chega lá em cima, vem a multidão, e quando chega ali, aleluia, Jesus para debaixo da árvore. Agora Jesus parou de novo. Jesus parou para ouvir o clamor do cego, e Jesus parou para ver a necessidade daquele homem e dizer para ele que o orgulho dele de não querer se misturar com aquele povo agora tinha que descer. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, quando nós estamos orgulhosos, quando nós estamos carnais, Deus nos pega, Deus nos leva no pó, Deus nos enxerga, aleluia, e Deus faz de nós um novo vaso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque para Deus, aleluia, o que importa é a essência dele em nossa vida, a alma e o espírito que ele plantou dentro de nós para adorarmos a ele na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu, agora cheio de orgulho, cheio de dinheiro, Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou com esse povo aqui que tu não queria se apresentar, vou lá pousar na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, é muito forte. Eu quero dizer que Jesus também, ele quer posar na casa quando nós estamos tão cheios de nós mesmos, cheio da nossa razão, cheio do nosso intrepidez. Jesus então ele nos quebra, Jesus então ele nos mói, aleluia, e de repente a gente se acha tão pequeno. Louvado seja o nome do Senhor, que diz, Senhor, se o Senhor não aparecer na minha vida, eu vou sumir, eu não tenho como viver. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu agora, irmão, sai, quebra o seu orgulho, quebra a sua prepotência e desce e vai receber Jesus. A Bíblia diz de quê? Com raiva? Não, gostoso. Aleluia. O que é gostoso? Com alegria. Aleluia. Ele agora que não queria ser visto por a multidão, ele recebe Jesus com todo aquele povo com satisfação. Aleluia. Eu creio, eu posso conjecturar que ele ia pegar na mão de cada um, aleluia, e dizer, oh, como é bom te ver, aleluia, dar um abraço, oh, como é bom, louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu recebeu toda aquela comitiva de Jesus de forma alegre e feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a presença de Deus
da nossa vida é maravilhosa. Voltando um pouquinho aqui, falando de missões, Jesus disse: o que queres que eu te faça? E ali Zaqueu recebeu a presença de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem que eu estava preparada era que o nosso querido pregou. Ele trouxe, não é? Até falei ao pastor: Jesus sai nas suas viagens missionárias, chega na cidade de Gadara, não é? Chegando ali, ele para Gadara, irmão. Era uma cidade tão importante, mas era uma cidade também desprezada, porque sobre aquela cidade tinha um homem lá forte. A Bíblia diz que ele era um homem grande, forte, e era possuído por demônios. Não era um dor, não, era uma legião. Eu fui fazer, às vezes a gente confunde legião com centúria, né? Uma centurião. Uma centúria é de 100, não é? Uma legião é de milhares de demônios, não é? Quando Jesus chega ali, Jesus pegou um barco, atravessou o mar, chegou do outro lado. Jesus disse: eu quero agora ir lá na cidade de Gadara. E Jesus passa lá. Era uma cidade que ninguém gostava de visitar, porque já tinha fama que lá tinha um homem que acorrentavam ele, e ele rebentava as suas algemas, as suas correntes. E quando o povo chegou ali, Jesus sentiu o desejo de ir ali, naquela cidade. Eu quero dizer para vocês, para a igreja, para o amigo que me ouve no seu lar: Jesus está tocando na tua vida. Jesus te ama, e Jesus tem para você um amor tão grande. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer à igreja que nós devemos cada dia amar esse Jesus. Jesus não fez exceção de ninguém. Foi lá em Gadara, quando ele desce do barco, coloca o pé ali. Já foi dito aqui, Jesus chegou, um homem de Gadara, aquele endemoniado, ele sentiu, ele viu em Jesus que tinha chegado ali uma autoridade, né? Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, e agora vem cear. Jesus com autoridade, e ele chegou e disse: tu está aqui, Jesus. Reconheceu a Jesus, não é? O que eu tenho contigo, não é? O que ele quer dizer? O que tu vem fazer aqui? Não sabe que aqui é a minha dominância, não é? Aonde eu predomino aqui? O que tu veio fazer aqui? E Jesus olha para aquele homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus perguntou o nome dele, e ele foi impossível dizer. Sabe por quê? Porque era muitos. Se fosse desnumerar cada um, ia demorar tanto. Então ele disse logo: é uma legião. Muito bem. Jesus entendeu o mistério. Jesus sabendo de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai e ministra a bênção, a libertação na vida daquele homem. Algo importante. Jesus veio para curar, libertar e salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Ali Jesus estando presente diante daquele homem, agora com uma legião de demônios, ele viu em Jesus, louvado seja o nome do Senhor, a autoridade espiritual. E ele olha e queria que Jesus fosse embora, porque ele sabia que tinha alguém maior do que ele ali. Jesus olha e repreende, e ele diz: nós podemos sair. E podemos sair daqui e ir para onde? Nós vamos queremos ir para quem, irmão? Para os corpos. Irmão, demônios não gostam de ficar vagando, né? Isso é uma coisa que nós como crentes devemos, como igreja, saber. Demônio gosta de ficar em corpos. E ele pediu a autoridade de Jesus, reconhecendo, para ir para os porcos. Tem que mudar. Mas o porco, irmão, fala sobre o quê? Porcos já tinha no Velho Testamento, lá em Levítico, Deus dizendo para o povo
para nós, os porcos, não é? Lembra que Jesus estava cumprindo a lei. Depois do ressurreto, nós como igreja podemos comer porco, que é gostoso, não é? Mas até aquele tempo não podia, irmão, porque Jesus ainda não tinha cumprido o ressurreto. Tinha sobre a lei, porco era um animal imundo. É importante isso, não é? Era imundo. O povo de Israel não podia tocar sobre porco. E olha o que aconteceu. Eles pediram a Jesus para adentrar sobre os porcos. Irmãos, nós como a igreja do Senhor precisamos ter o cuidado. Por isso que alguém disse, fulano é como espírito de porco, não é? O ditado adágio popular. Porque, irmãos, o porco, ele gosta de se lamear, não é? O porco, ele é um animal que ele não olha para cima. Vocês já deram fé? O porco só olha para baixo. E o crente, ele tem que ser como a águia que olha para cima. A ovelha olha para cima, por isso são comparados com ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. O porco só olha para baixo. A visão do porco é só para baixo. Eu, você, nós como a igreja devemos vigiarmos para não termos uma visão limitada de olhar só para este mundo, só para as coisas desta terra, mas olharmos para o alto, porque é de lá que tem Cristo. Louvado seja o nome do Senhor sobre a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Queridos, eu agradeço a oportunidade nesta bela noite. Quero convidar a minha amiga. A senhora quer ser crente hoje? Venha. Quer ser crente hoje? Quer? Venha. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quem mais? Quem mais? Venha ser crente. Ser crente é ser uma bênção, é ser um bom, é ser uma pessoa de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A Nenê, chama a mocinha aí para ficar mais ela aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quero agradecer a oportunidade, passar ao nosso pastor para que faça a ministração. Glória a Deus. Vamos fazer a oração, entregando essas vidas nas mãos do Senhor. E o Senhor fará a obra daqui para frente. Amém? Somente que nós temos que discipular, ensinar, tirar as dúvidas e assim vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, apresentamos nas tuas mãos, Senhor Deus, estas vidas. Senhor Deus, uma senhora e duas crianças, Senhor, adolescente. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é o Deus que faz a obra nos corações. Neste momento, Senhor amado, o Senhor conhece o coração, é o Senhor que perdoa, é o Senhor que transforma. Espírito Santo, continua trabalhando a partir deste momento, regenerando estas vidas, Senhor Deus, colocando, Senhor Deus, a paz, a alegria, o gozo, e que Teu Espírito, Senhor, passe a reinar, a habitar nestas vidas. Em nome do Senhor Jesus, também assim como diz a sua palavra, que os nomes são escritos no livro dos céus. Pai amado, em nome de Jesus, nós como igreja, diante da Tua igreja, diante do Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração, terminando. Irmã, nós vamos orar pela irmã Delfina e vamos orar pelo evangelista David, né? O presbítero Luiz pediu pra gente fazer. Vem cá, irmã Delfina, a gente vai fazer uma oração pela irmã e pelo evangelista David aqui. Fica aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Estamos orando por vocês. Eu sei que a nossa irmã precisa de um milagre. Quem quiser receber uma oração, alguém estiver enfermo, nós vamos estar orando. Se demora só um pouquinho mais aí, não se preocupe, não é? E vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Aqui tem 3 vidas, né? 2 irmãs e um abençoado obreiro. Senhor, nosso Deus, nosso
apresentamos nas tuas mãos, Senhor Deus, o evangelista David, Senhor Deus, que tu venhas dar a vitória para o teu servo, repreendendo todo o mal, Senhor Deus, abençoando a sua mente, o seu cérebro, o seu corpo, o seu organismo. Senhor, usamos o nome acima de todos os nomes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, dar a vitória para o teu servo. Senhor, a tua serva irmã Nilzete, Deus, fortalece o seu organismo, restaura, cura da sua coluna, Senhor. A tua filha, a irmã, Senhor, Delfina, Senhor meu Pai, estende as tuas mãos sobre a tua filha e repreende, Senhor Deus, as dores das pernas, mal da circulação, diabetes, todo problema, em nome do Senhor Jesus, lança por terra, Senhor. A tua igreja estará aqui presente, e aqui nós estamos usando o nome, porque o Senhor diz: no teu nome os demônios saem, no teu nome os enfermos serão curados. Portanto, nós usamos a nossa fé, e também este nome acima de todos os nomes, é no nome do Senhor que nós te pedimos e agradecemos. Abençoa, Senhor, teus filhos, tuas filhas, dá uma semana maravilhosa, Senhor meu Pai, os nossos visitantes, a nossa irmã que está visitando também. Assim nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer a diretoria da missão, presbítero Ivandi, presbítero Alisson, demais. Fiquem de pé, permaneçam de pé, e vamos finalizar